Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, dessa vez gravando aqui da minha casa, hoje dia 2 de julho do ano de 2018, e nós vamos trazer mais um estudo de caso retirado do livro A Crise da Morte de Ernesto Bozano, que é A Morte de Jim Nolan. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/voz espiritualista. Muito bem. Esse caso, que está no livro A Crise da Morte, publicado por Ernesto Bozano no ano de 1924, é um caso que me marcou muito quando eu li pela primeira vez há mais ou menos uns 10 anos atrás. É um caso onde o espírito diz, em palavras breves, as suas primeiras impressões assim que ele deixou o corpo material morto durante uma guerra. Então, se você se interessa por esse tema, eu te convido a ouvir até o final. Será um áudio um pouco extenso, porque o caso está muito bem explicado pelo Ernesto Bozano, razão pela qual também eu não vou fazer nenhum comentário, porque o Ernesto Bozano, com seus comentários, já preenche todas as lacunas que possa haver ou que eu poderia tentar complementar. Então, esse é o terceiro caso do livro A Crise da Morte. Presta atenção que é muito interessante. Terceiro caso. Reproduz um último caso de data antiga, que extraio do livro do Dr. Wolff, Startling Facts in Modern Spiritualism, página 388, desculpe o inglês esquisito. Jim Nolan e o espírito guia do célebre médium Sr. Hollis, que disse e demonstrou ter sido soldado no curso da Guerra da Secessão da América e haver morrido de tifo num hospital militar, responde da maneira seguinte às perguntas de um experimentador. Pergunta: que impressão tiveste da tua primeira entrada no mundo espiritual? Resposta: parecia-me que despertava de um sono, com um pouco de atordoamento a mais. Já não me sentia enfermo, e isso me espantava grandemente. Tinha uma vaga suspeita de que alguma coisa estranha se passara. Todavia, não sabia definir o que se tratava. Meu corpo se achava estendido no leito de campanha, e eu o via. Dizia de mim para mim: que estranho fenômeno! Olhei ao meu derredor e vi 3 dos meus camaradas mortos nas trincheiras diante de Vicksburg e que eu enterrara. Entretanto, ali estavam na minha presença. Olhavam a sorrir. Então um dos 3 me saudou dizendo: Bom dia, Jim. Também és dos nossos? Sou dos vossos? Que queres dizer? Mas que te achas aqui conosco no mundo dos espíritos. Não te apercebes disto? É um meio onde se está bem. Estas palavras eram muito fortes. Opa. Estas palavras eram muito fortes para mim. Fui presa de violenta emoção e exclamei: Meu Deus, que dizes? Estou morto? Não, estás mais vivo do que nunca, Jim. Porém te achas no mundo dos espíritos. Para te convenceres, não tem mais do que atentar no teu corpo. Com efeito, meu corpo jazia, inanimado diante de mim, sobre a tarimba. Como, pois, contestar o fato? Pouco depois chegaram 2 homens que colocaram meu cadáver numa prancha e o transportaram para perto de um carro. Neste o meteram, subiram a boleia e partiram. Acompanhei então o carro, que parou à borda de um fosso, onde meu cadáver foi arriado e enterrado. Fora eu o único assistente do meu enterro. Pergunta: quais as sensações que experimentaste na crise da morte? Resposta: a que se experimenta quando o sono se apodera da gente, mas deixando que ainda se possa lembrar de alguma ideia que tenha tido antes do sono. A gente, porém, não se lembra do momento exato em que foi tomado pelo sono. É o que se dá por ocasião da morte. Mas um pouco antes da crise fatal, minha mente se tornara muito ativa.
Lembrei-me subitamente de todos os acontecimentos da minha vida. Vi e ouvi tudo o que fizera, dissera, pensara, todas as coisas a que estivera associado. Lembrei-me até dos jogos e brincadeiras de campo militar. Gozei-os como quando deles participei. Pergunta: conta-nos as tuas primeiras impressões do mundo espiritual. Resposta: ia dizer-vos que os meus bons amigos soldados não mais me abandonaram, desde que desencarnei até o momento em que fiz a minha entrada no mundo espiritual. Lá tinha eu avós, irmãos e irmãs, que entretanto não me vieram receber quando desencarnei. Ao entrar no mundo espiritual, parecia-me caminhar sobre um terreno sólido, e vi que ao meu encontro vinha uma velha, que me dirigiu as palavras assim: Jim, então vieste para onde estávamos? Olhei atentamente e exclamei: oh, avózinha, és tu? Sou eu mesma, meu caro Jim, vem comigo. E me levou para longe dali, para sua morada. Uma vez lá, disse-me ser necessário que eu repousasse e dormisse. Deitei-me e dormi longamente. Pergunta: a morada de que falas tinha o aspecto de uma casa? Certamente, no mundo dos espíritos há a força do pensamento, por meio do qual se podem criar todas as comodidades desejáveis. Aqui termina a citação e agora começa os comentários do Bozano. Esta última informação, que no caso de que se trata remonta a 70 anos atrás, portanto 70 anos de 1924, olha como é antigo, não é apenas um dos detalhes fundamentais a cujo respeito todos os espíritos estão de acordo. É também a chave de abóbada que permite explicar, resolver, justificar todas as informações e descrições aparentemente absurdas, incríveis, ridículas, dadas pelos espíritos que se comunicam a propósito da vida espiritual. Em outras obras, já por mim publicadas, tive que me deter longamente sobre este tema muito importante. Limitar-me-ei desta vez, pois, a nele tocar, na medida do estritamente necessário. Esta grande verdade que nos foi comunicada pelos Espíritos permite resolvamos uma imensidade de questões teóricas, obscuras, determinadas pelos informes que hão dado às personalidades mediúnicas, relativamente ao meio espiritual, às formas que os espíritos revestem, as modalidades da existência deles. Todas as informações que constituem uma reprodução exata, ainda que espiritualizada, do meio terrestre, da humanidade, da modalidade das existências neste mundo. Esta grande verdade que resolve todos os enigmas teóricos em questão e que se funda no poder criador do pensamento no mundo espiritual, é confirmada de modo impressionante por fatos que se desenrolam no meio terrestre. Trata-se, com efeito disto, o pensamento e a vontade, mesmo na existência encarnada, são suscetíveis de criar, de objetivar as formas concretas das coisas pensadas e desejadas, do mesmo modo que este fenômeno se realiza no meio espiritual, embora no meio terrestre, semelhante criação não se dê senão por intermédio de alguns sensitivos especiais. Aludo aos fenômenos de fotografia do pensamento ou de ideoplastia, fenômenos maravilhosos, aos quais consagrei recentemente um longo estudo, em que demonstrava, citando fatos, a realidade incontestável e o desenvolvimento prodigioso deles. Vemos, pois, que já no mundo dos vivos, o pensamento e a vontade manifestam o poder de se objetivarem e concretizarem, numa forma mais ou menos substancial e permanente, ainda que na existência encarnada isso se produza sem objetivo e unicamente com o concurso de sensitivos que se achem em condições fisiológicas mais ou menos anormais, correspondendo a estados mais ou menos adiantados de desencarnação parcial do espírito. Sendo assim, dever-se-ia logicamente concluir daí
que quando a desencarnação do espírito já não estiver apenas em início e não for transitória, mas total e definitiva, só então as faculdades de que se trata chegarão a manifestar-se em seu completo desdobramento, e dessa vez, normalmente, praticamente e utilmente. Ora, é precisamente o que afirmam as personalidades mediúnicas que se comunicam. Cumpre, portanto, se reconheça que as revelações transcendentais concernentes às modalidades de existência espiritual confirmam a posteriori o que devera logicamente inferir a priori, em consequência da descoberta de que o pensamento e a vontade são forças que possuem o poder maravilhoso de modelar e organizar, faculdades que, todavia, não se manifestam senão de maneira esporádica e sem objetivo no meio terrestre. Duas palavras ainda acerca de outra circunstância: a de personalidades mediúnicas afirmarem que essas condições de existência espiritual são transitórias e entendem exclusivamente com a esfera mais próxima do mundo terrestre, isto é, com a que se destinam os espíritos recém-chegados. Esta circunstância não serve só para justificar inteiramente aquelas condições de existência, prova também a razão de ser providencial de tais condições. Imagine-se, com efeito, que sensação de desolação e de desorientação não experimentaria a maior parte dos mortos se logo depois do instante da morte houvessem de ver-se bruscamente despojados da forma humana e lançados no meio espiritual essencialmente diverso daquele onde se lhe formaram as individualidades. Aqui ainda se encontram ligados por uma delicada trama de sentimentos afetivos, de paixões, de aspirações, que se não poderia romper de súbito, sem os levar ao desespero, e onde, sobretudo, se encontra um meio doméstico que lhes é próprio, constituído por um mundo de satisfações temporais e espirituais, de todas as espécies, que contribuem cumulativamente para criar o que se chama a alegria de viver. Se imaginarmos tudo isso, teremos de reconhecer racional e providencial que um ciclo de existência preparatória passa entre a existência encarnada e a do espírito puro, de maneira a conciliar a natureza por demais terrestre do espírito desencarnado com a natureza da existência espiritual propriamente dita. O poder criador do pensamento seria de molde a obviar maravilhosamente a este inconveniente. O espírito, pensando numa forma humana, se encontraria de novo em forma humana. Pensando em estar vestido, achar-se-ia coberto de vestes, que, sendo tão etéreas como o seu próprio corpo, lhe pareceriam tão substanciais como as vestes terrenas. É assim que o espírito encontraria novamente no mundo espiritual um meio e uma morada correspondentes a seus hábitos terrestres. Morada que lhe preparariam seus familiares, tornado antes dele a existência espiritual. Como se há podido ver no caso que acabo de referir, é a avó do defunto que estaria encarregada de conduzir o neto à morada que o havia de receber. A este respeito, deve-se notar que quando o espírito de Nolan narra ter visto que uma velha vinha a seu encontro, fora preciso subentender-se que a avó revestira temporariamente sua antiga forma terrena para ser reconhecida. Deter-me-ei aí, para não me estender demais os comentários deste fato. Os pontos obscuros de importância secundária, que ficam sem solução nas considerações precedentes, serão sucessivamente assinalados e explicados, à medida que nos casos que ainda vão ser citados se oferecer ocasião. Com relação ao incidente da visão panorâmica que o espírito de Nolan relata, observarei que desta vez o fenômeno se desdobrou sob a forma de recapitulação de lembranças, mais do que sob
à de uma visão panorâmica propriamente dita. Isto, naturalmente, nada muda os termos do problema psicológico a ser resolvido. Daí apenas resultaria que o morto, em vez de pertencer ao que se chama em linguagem psicológica o tipo visual, pertencia ao tipo especialmente auditivo mental. Era esse o caso. Se vocês não entenderem, porque Ernesto Bozano, assim como Kardec, escreve muito em poucas linhas. Volte à reflexão, escuta de novo, porque aqui ele está dando a solução que inquieta muitas pessoas. Como é que o mundo espiritual pode parecer tão material como a Terra? Como é que eu posso ver um espírito que usa uma roupa, que usa um chapéu, que usa uma bengala, que fuma seu cachimbo? Está aqui nessa reflexão a explicação. Vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.